Ontem nós fizemos o estudo da reunião de quarta-feira, dia 11/8/2021, onde que o irmão trouxe lá um comentário sobre aquela palavra, né, que fala das belas pedras preciosas do templo celestial, onde os apóstolos estavam ali admirados com a beleza do templo e dessas pedrinhas preciosas do templo. Aí Yahshua disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado para a terra, né? Para o exílio. Representação de algo muito maior daquilo que ainda ia acontecer. Depois, né, que Yahshua subiu e foi sobreexaltado, e seus filhos também, usufruindo da herança, até chegar o momento em que os filhos de Yahshua tiveram que descer à terra, né? Caiu por terra sua prole e sua descendência. E hoje estamos ajuntando as pedrinhas preciosas para poder voltar para o templo celestial com os irmãos de Esmirna. Isso não é obra da carne, né? É para se cumprir as escrituras, porque Yahweh, ele decretou e tudo, se ele decretou, tudo vai se cumprir para conquistar o reino para Yahshua reinar. Aí o irmão trouxe o estudo da representação, o estudo de José, que é uma representação de Mical. E lá em Gênesis 37, né, fala assim, José não era o primogênito, mas se tornou primogênito pela fidelidade. A história sempre se baseia na fidelidade. Aí o irmão falou, né, que os apóstolos, né, 12 apóstolos, também é uma representação das 12 tribos. Aí o irmão comentou sobre os 5 primeiros filhos de Israel, né? Que são Ruben, Simeão, Levi, Ialdá e Isacar. Esses 5 da mesma mãe, Lia, né? Lembrando que os acontecimentos terrenos são semelhantes às coisas celestiais. Não acontece exatamente, mas parecido, mostrando que José não é o primogênito. Então, ele não pode ser representação de Yahshua. E Yahshua é o primogênito, único e fiel. Aí lá em Gênesis 37, né, que fala da história de José, de Jacó, aí começa falando de José, diz assim: José apacentava ovelhas, é um filho amado e fiel, e apacentava o rebanho com seus irmãos. Ele contou para o seu pai o mal que os irmãos diziam sobre ele. Os irmãos enganavam o pai, passavam a perna no pai, eram corruptos. E os irmãos viraram comerciantes de ovelhas. Linka com Zacarias 11, onde fala lá dos 2 pastores, que um apacenta as ovelhas, era fiel, e o outro pastor insensato não cuida das ovelhas, antes devora a carne dos animais e arranca seus cascos. No versículo 3, fala lá, né, que o pai amava muito mais a José e fez uma túnica adornada, colorida, para José, que significa que faz uma referência ao efode do sumo sacerdote, né, fazendo uma referência com Mical, que não era o filho mais velho, mas é muito amado de seu pai e fiel, e alcançando diante do pai uma graça. Em Filadélfia, né, em Apocalipse 3:9, diz assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam ialdins e não são, que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. Essa é uma declaração de amor ao anjo, né? Como o pai ama Mical, o pai de José também amava muito a José. Seus irmãos viram que Israel, né, Jacó, amava mais a José do que a eles e o odiaram, e não tratava ele amigavelmente. José teve um sonho e contou para seus irmãos, que passavam a odiá-lo mais ainda. Aí, disse José, né, estávamos atando os feixes de trigo no campo, e eis que o meu feixe se levantou. Ficou de pé, se levantou, linka com Daniel 12, se levantou Mical. E os vossos feixes o rodeavam e se prostraram diante do meu feixe. Linka com Filadélfia, que diz: eis que farei com os da sinagoga de Satanás, forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo, usando o mesmo termo, prostrarem.
Aí no versículo 12, né, diz assim: lá Israel, Jacó, envia José aos irmãos que estavam apacentando as ovelhas em Siquém, dizendo: vai ver como estão teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. José partiu à procura dos irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles ouviram de longe e, antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador, o tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontece com seus sonhos. Esse, um tal sonhador, linka com o Salmo 126 que o irmão Natanael trouxe, falando que lá diz assim: quando Iau nos trouxe de volta, ficamos como aquele que sonha, aquele que sonha. Quem? O sonhador José, representação de Mical, que também é um sonhador. Aí no 21, né, fala assim: Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida, não derrameis o sangue, lançai-o nesta cisterna, nessa cova do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Linka com Apocalipse 3:10, que diz: visto que guardastes minha palavra de perseverança também, eu te guardarei da hora da provação. Livrá-lo-ei da provação que virá sobre o mundo inteiro, livrando da morte, para que pudesse ser restituído a seu pai. No 23 diz: assim, quando José chegou junto deles, tiraram sua túnica adornada que ele vestia e arremessaram ele na cova, né, na cisterna que estava vazia. Quando viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gaade, indo para o Egito, então disse Ialdá a seus irmãos: de que aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Aí, quando passaram os mercadores, venderam José por 20 ciclos de prata, e estes o conduziram para o Egito. Que quando o irmão Irlândio comentou dessa passagem mais na frente, que diz que os irmãos de José, né, mataram um cordeiro e joga o sangue na túnica adornada, que é representação do manto de José, é o manto de José. Representação do sangue do cordeiro nos umbrais das portas no Egito, que poupava os primogênitos da casa para que o anjo da morte não matasse o primogênito naquela casa. José é a representação de Mical. Os irmãos israelitas mataram o cordeiro, né, Iauxa, e o sangue colocado na túnica de José é representação dos primogênitos, que são marcados com o sangue do cordeiro. E esses marcados com o sangue do cordeiro não verão a morte, é a representação do Egito, marcando nos umbrais das portas, né, nos umbrais, representação da testa, marcando com o sangue do cordeiro, eles eram poupados da morte. Porque o sangue do cordeiro na túnica de José, ou seja, no anjo de Filadélfia, para que o anjo fosse poupado da morte, o cordeiro morreu em seu lugar. Em Gênesis 39:1, lá, né, fala assim, que tomaram dele, né, tomaram de José, que é a representação de Mical, a capa, que é a representação do efode, e fazendo o quê? Sendo tirado a função do sumo sacerdote, enquanto ele é levado para o Egito. Ou ele é levado para a terra, né? Ele perdeu a função de sumo sacerdote. E a capa foi entregue a seu pai, né? Essa capa, representação do efode. Mais à frente, né, fala de Potifar. Potifar é um eunuco do faraó, comandante das guardas do rei. Ele comprou José. Potifar é eunuco do faraó. E esse eunuco, ele é representação de Iauxa, que Iauxa também é eunuco. Não tem desejo sexual, é castro. Iau fez ele assim, para servir a Iau. Fez Iauxa assim, castro, eunuco. Lembrando que Iauxa tem uma mulher, né, que vai se casar. E esse Potifar eunuco também tinha uma mulher, era casado. Iau assistia a José e fazia prosperar em tudo o que ele fazia. E José encontrou graça aos olhos de Potifar. Aí Potifar instituiu ele como mordomo e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. Linka com Isaías 22, do intendente fiel,
que o rei cuidava o intendente fiel do rei, que cuidava de tudo. Então, José passou a cuidar de tudo, de todo o que pertencia a Potifar, José passou a cuidar, porque ele prosperava em tudo, porque Yahweh abençoou a casa do egípcio Potifar em tudo o que possuía, em consideração a José, entregando na mão de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada. José era forte e tinha um belo rosto, linkando com face de Al, belo rosto, face de Al. Eu vi Ial face a face, minha vida foi salva. No 39:7 fala da a mulher do mestre, né, de Potifar, a mulher de Potifar, a mulher do mestre, né, a mulher do mestre, Yauxa, representação Yauxa. Lançou os olhos em José e disse: dorme comigo. Lembrando que essa mulher aqui é representação da mulher igreja, querendo prostituí-lo. Querendo prostituir quem? Mical. Né? E aqui a mulher do mestre, Potifar, querendo prostituir José, prostituí-lo. E José disse: estando eu aqui, meu mestre não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Nada me interditou, senão a ti, porque é sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Ial? E ainda que ela falasse a cada dia, José não consentiu em se entregar a ela. Certo dia, José veio à casa fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum doméstico. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa em suas mãos e fugiu. Ela chamou os domésticos da casa e o acusou de tentar dormir com ela. Disse: lancei um grande grito e ele saiu e fugiu. Deixando a roupa, fugiu. Fugiu de quê? Fugiu, uma representação, ó, fugiu de Sardes, né? Fugiu da mulher Sardes. Mical fugiu de Sardes, deixando para trás a roupa, o quê? A capa babilônica. O que é a capa babilônica? Deixando para trás todo o ensino, todo o entendimento, largou tudo para trás. Aí no 16 diz assim: ela com a roupa ao seu lado, aguardou que seu mestre viesse para casa, contando a história e as mesmas coisas para ele. Quando ele ouviu, sua cólera se inflamou. O mestre de José lançou-o na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Prisioneiros do rei, lançou na prisão, no exílio, na terra. Uma representação, uma semelhança. A mulher subjugando a lua. Por causa dessa mulher foi aprisionada, tá vendo? Mesmo que não se prostituiu com ela, mas foi aprisionada ali. E foi perseguido por ela. Aí no 40 diz que José, né, na prisão, eles serviam esses prisioneiros do rei. Um era padeiro, o outro copeiro. Aí o irmão explicou, nos mostrando aqui, dois personagens, né? E quando José interpretou os sonhos, falou lá, né, que em 3 dias, você será restituído do seu cargo, fazendo um link com os que estão prisioneiros com Mical e vão voltar a servir ao rei, serão restituídos dos seus cargos em 3 dias, né? Aí, mostrando esses dois personagens, o padeiro e o copeiro. É uma representação, essa história mostra, é uma representação, assim, o padeiro foi infiel e ele foi morto. O copeiro foi fiel e lhe foi restituído o cargo. É uma representação do quê? Dos 96 mil que desceram à terra, 48 mil são fiéis, continuam fiéis, e 48 mil são infiéis, e esses vão ser mortos. Lembrando também daquele estudo que o irmão trouxe sobre os cestos de figos. Os cestos de figos bons, muito bons, são fiéis e serão restituídos da função. Já os cestos de figos estragados são os infiéis e esses serão mortos. Aí José é levado para interpretar mais na frente, né, os sonhos de Faraó. Já em Gênesis 41, os sonhos de Faraó. José teve pelo Espírito, o Espírito de Al, a interpretação dos sonhos de Faraó, que é a representação da interpretação pelo Espírito de Al, das Escrituras por Mical, o anjo de Filadélfia. Faraó agora é uma representação de Alxa. Ele entrega para José, né, que é a representação de Mical, o comando de todo o Egito, e José passa a ser governador do Egito, né, que o Egito é a representação da terra, por causa
da gratidão que teve por José interpretar seus sonhos. José governava o Egito e no tempo das vacas gordas, ele armazenava alimentos e para a época das vacas magras, em celeiros, ficou armazenando alimento. É a representação de Filadélfia. Mical armazenando alimento. Que alimento que é esse? A palavra verdadeira. Em tempo que se colhe o maná em dobro, né, para deixar para o tempo de Laodiceia, que não tem o maná, que não tem a palavra, tempo de vacas magras, tempo de Laodiceia. Então, o tempo que nós estamos vivendo não é a tribulação, mas tempo de vacas gordas, que se colhe dobrado a palavra, se colhe dobrado o maná. E estamos armazenando todo esse entendimento em vídeos, áudios, mapa, para Laodiceia, que vai ficar no tempo das vacas magras, né, sem o alimento, sem a palavra, vinda do céu. Isso é uma representação, isso é uma sombra das coisas futuras, não é uma imagem exata, né? Aí lembrando que na história de José, o tempo das vacas gordas foram 7 anos e o tempo das vacas magras, 7 anos. Aí, já aqui, lembrando que 1.260 dias é o tempo de Filadélfia, 3 anos e meio. E 1.260 dias é o tempo das duas testemunhas, 3 anos e meio, totalizando 7 anos. Depois que as duas testemunhas tiverem cumprido sua missão e subido para o tribunal do Machia, aí vai haver um tempo e depois que volta para tomar posse na terra. Porque a grande tribulação é de 1.335 dias, um pouco mais de 3 anos e meio. Né? A tribulação, ela também só vai acontecer quando o maligno tiver autorização para agir. Enquanto Filadélfia estiver na terra, ele não tem autorização para agir. Então, estamos na época de vacas gordas, o maná desce em dobro. Aí se cumpre a parábola da figueira de 80 anos, como o irmão mostrou, né? Que se cumpre então a parábola da figueira de 80 anos. Aí mais para frente o irmão trouxe também sobre a bênção dos filhos de Jacó. E lá em Gênesis 49, 22, fala das bênçãos de José. Aí diz assim no 22, José é um broto fecundo, perto da fonte. Fonte de quê? Fonte de águas vivas, cuja os ramos ultrapassam o muro. Os arqueiros miram nele, atiram e o aborrece, quer dizer o quê? Perseguido, ele sendo perseguido. Mas seu arco permaneceu firme, quer dizer o quê? Não se abala. E os músculos de seus braços, os braços de Iau, Mical, quem é o braço de Iau? Mical, ágeis pelas mãos do poderoso. Quem é o poderoso? As mãos, é Iauxa, mãos de Iauxa, do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Iau de teu pai, que te socorre, Iauxa, por o Todo-Poderoso Iauxa que te abençoa, bênçãos do céu no alto, bênçãos do abismo deitado embaixo, bênção das mamas e do seio, bênçãos de teu pai te elevam, sobre bênçãos das montanhas antigas, sobre as aspirações das colunas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado, entre teus irmãos. O que significa a fronte do consagrado? O irmão trouxe, né? Consagrado a Iau, que ele é consagrado a Iau, na fronte do consagrado, o sumo sacerdote, mostrando do sumo sacerdote, linkando essas bênçãos de José a Mical. Aí, o irmão trouxe também uma coisa muito linda sobre os 2 juramentos, né? Que Mical, ele fez 2 juramentos. O primeiro juramento foi um estudo que a gente já fez, que ele fez a Iau, pai, e aquele juramento que ele fez não levar a esposa idólatra para seu filho, né? Então, é o primeiro juramento. E o segundo juramento, o irmão mostrou ali, trouxe na reunião, falando que esse juramento foi feito quando Mical desceu no Monte das Oliveiras para consolar Iauxa, e lá ele jurou para o pai dele que ele não vai ser sepultado no Egito, quer dizer, na terra, né? Que ele não seria sepultado no Egito. Mical vindo e soprando o sopro de vida e levando o pai dele de volta para casa, depois que
que Mical ressuscita Yalcha, né? E mostrando que esse juramento foi feito ali no Monte das Oliveiras, no momento que ele estava próximo da morte, naquela aflição. Mical desce ali, né, o seu anjo, o seu filho, e ali faz esse juramento que ele não seria sepultado no Egito, não seria sepultado na terra, né? E que depois ele viria soprando sopro de vida e levando ele de volta para casa. Muito lindo. E depois em Gênesis 38:1, a minha irmã trouxe lá sobre os filhos mais velhos de Jacó, né? E que eles foram rejeitados. Aí mostrando a história de Aldá. E Aldá viu uma filha do cananeu. Do cananeu e casou-se com ela, uma mulher idólatra, né? Uma cananeia idólatra. Aí ele gerou 3 filhos, ela gerou 3 filhos. Seu primogênito, o primogênito de Aldá, casou com Tamar e desagradou a Ial. Ial fez ele morrer, porque desagradou a Ial, fez ele morrer. A Ial faz ele morrer. Já o segundo filho, foi ordenado para o segundo filho a ele casar com a Tamar para cumprir o dever de cunhado, que é dar uma descendência a seu irmão. Mas Onã, esse segundo filho, ejaculava na terra para não dar uma posteridade a seu irmão. Ial, desagradando Ial novamente. Aí Ial fez ele morrer também. Aí, lembrando, né, que os figos muito ruins vão morrer. Como o padeiro também, traidor lá na história de José, morreu. Se pecar contra Ial, morre. Se não ser fiel no pouco, não vai ser fiel em nada. Com Ial não se brinca, né? O irmão trouxe esse entendimento. Lembrando também que o irmão disse lá, né? Que vai trazer muito mais estudos sobre essa passagem da história de José, porque ainda tem muitos segredos a ser revelados. E por isso eu dou grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Canal Ensinos de Ial e Yalcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.